Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma empresa importadora de suco de laranja do Brasil lá nos Estados Unidos que está entrando na justiça dos Estados Unidos contra as tarifas do Trump contra o Brasil. Isso era um movimento esperado, tá? Aliás, o governo Lula pediu para os exportadores aqui do Brasil entrarem em contato com os clientes nos Estados Unidos para que eles entrassem na justiça de lá. Tamanha é a covardia do governo Lula. Só que a chance disso resolver alguma coisa é pequena, eu vou explicar para vocês, porque como vocês podem imaginar, o Trump não começou esse negócio de tarifa agora, né? Ele começou lá no início do ano, com o México e com o Canadá. E adivinha o que aconteceu no momento que ele começou essas tarifas? Exatamente isso. Muitas empresas importadoras lá nos Estados Unidos entraram na justiça contra as tarifas do Trump, né? E o que aconteceu? Nada. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Piolhos do Xandão, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma importadora de suco lá dos Estados Unidos, a Johanna Foods, está entrando na justiça contra as tarifas do Trump, dizendo que isso causará danos financeiros significativos e diretos aos negócios e aos consumidores norte-americanos, né? E eu concordo que isso é ruim. Eu sempre falei aqui, tarifas é uma coisa muito ruim. Os americanos vão pagar caro por isso. Eu sempre fui contra essa política do Trump de tarifas. Mas é uma realidade que se é ruim para os Estados Unidos, se vai prejudicar a economia americana, e vai certamente, vai prejudicar muito mais a economia dos outros países, né? No caso aqui do Brasil, nas primeiras ações que aconteceram nesse sentido, do México, do Canadá e de outros países ali da Europa, né? Então, essa foi a situação. Isso aqui era esperado, tá? Aliás, como eu falei para vocês, o governo Lula parece que numa dessas reuniões com empresários, pediu que os empresários entrassem em contato com as empresas dos Estados Unidos para elas entrarem na justiça lá. Olha o absurdo, o governo brasileiro não tem nenhum contato com o Trump, não tem nenhuma ligação diplomática com os Estados Unidos, pediu para os empresários daqui falarem com os empresários de lá para entrarem na justiça lá contra o Trump, né? E bom, pelo menos essa empresa fez, né? E fez isso porque é uma coisa que realmente a maior parte do suco de laranja que vai para os Estados Unidos é produzido no Brasil. Isso gera um monte de emprego no Brasil e tem empresas lá nos Estados Unidos que ganham dinheiro com isso, evidentemente, importando esse suco, botando em caixinha e vendendo no supermercado por lá, né? Tipicamente eles compram suco in natura e envasam lá e vendem, né? Então, isso certamente vai encarecer o suco de laranja lá nos Estados Unidos e vai piorar a visão dessas empresas. Então, é uma empresa americana em seu legítimo direito de entrar na justiça por lá, né? Agora, lembra que suco de laranja, o pessoal coloca como se fosse uma coisa meio acessória, né? Ah, não, suco de laranja. Ficar sem suco de laranja não é problema e coisa e tal. Mas lembra que aqui no Brasil tem uma enorme quantidade de pessoas que vive disso, que emprega essa área emprega muita gente. Tem enormes pomares de laranja, principalmente em São Paulo, e o que acontece? Um pomar de laranja é um investimento de longo prazo. Você tem a laranjeira lá, ela dá laranja por muito tempo. Então, assim, é um investimento longo, não é uma coisa que você possa falar, ah, não vou mais fazer laranja agora, vou fazer outra coisa. Não tem muito o que fazer, né? E o outro mercado que consome suco de laranja brasileiro é a Europa. E a Europa, com o risco das tarifas por conta da OTAN, torna isso um problema também, né? Enfim, mas a empresa entrou na justiça lá dos Estados Unidos, né? Então está dizendo aqui, segundo a reportagem do New York Times, a empresa argumenta que a tarifa ameaça aumentar os custos de importação das empresas em 68 milhões ao ano. E, bom, é isso daí, né? É isso que faz sentido, né? A Johanna Foods afirma que os motivos não atendem aos requisitos legais para invocar o IEPA, a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, como eu falei para vocês, todas essas medidas que o Trump está tomando aqui é justamente da IEPA, né? Que concede ao presidente ampla autoridade para regular transações econômicas internacionais durante uma emergência nacional declarada. Não há ameaça incomum ou extraordinária, afirmou a empresa ao destacar a ausência de uma ordem executiva formal ou declaração de emergência nacional. Então, esse argumento é o mesmo argumento que foi usado pelo Canadá e pelo México lá no início do ano. Então tá aqui, ó. Tarifas de Trump são uma questão legal grande, né? O Trump, lá nos Estados Unidos, as coisas são muito mais institucionais que aqui no Brasil. Então, o presidente, para botar tarifas, não pode ser igual o Lula, que foi lá e botou o IOF, coisa e tal, e ninguém pode fazer nada com isso, né? Lá isso teria que passar pelo Congresso, e o Trump botou as tarifas sem passar pelo Congresso, usando a IEPA. A IEPA permite que, em casos de emergência nacional, o presidente tome esse tipo de ação. Então, o que eles estão dizendo é que antes
o Trump deveria ter declarado a emergência nacional para depois usar a IEPA. Só que isso é uma coisa contestada, porque, de novo, a IEPA diz que pode ser usada em emergência nacional, não diz que tem que ser declarada a emergência nacional, né? E mais do que isso, a IEPA já foi usada em uma série de outras situações, pelo Obama, pelo Bush, por um monte de outros presidentes. Então, assim, o que o Trump está fazendo é uma escala muito maior? Ele está abraçando uma grande quantidade de países, né? Mas, basicamente, ele está fazendo mais do mesmo. Isso já foi feito por vários presidentes na história americana. Então, assim, existem questionamentos legais sobre isso? Existem. Mas eu acho que a chance de ganhar essa coisa é muito pequena, né? Então, isso aqui a gente está falando, 6 de abril, lá no início do ano, quando começou essa coisa toda do Trump disputar, colocar tarifa, né? E, inclusive, chegou a ter no dia 29 de maio, um juiz derrubou as tarifas do Trump, declarou que as tarifas eram todas ilegais. Um juiz lá nos Estados Unidos decretou que era tudo ilegal as tarifas do Trump. Aliás, teve mais um caso desse aqui de um outro juiz que também disse que eram ilegais as tarifas, também decidiu que eram ilegais as tarifas. Só que aí isso tudo foi para a Corte de Apelação, e na Corte de Apelação, o tribunal deles lá, né, ou seja, o juiz individual deu a ordem. O tribunal deles lá disse que a ordem não é válida, suspendeu isso aqui. Corte de Apelação pausa a decisão que bloqueava as tarifas do Trump. Isso daqui foi no dia 29 de maio. Então isso tudo aqui foi em maio. Dia 24 decidiram derrubar, e no dia 29 ele pausou. Então acabou, não teve nada, foi só decisão disso daí. E nesse meio tempo, teve ainda uma decisão da Suprema Corte americana que, embora seja em relação ao jus sanguinis, jus solis americano, também se aplica a esse caso. A decisão da Suprema Corte disse que juízes individuais nos Estados Unidos não podem emitir ordens que vão contra toda a política do governo, né? Então isso teria que ser feito só na Justiça Federal, em alto nível da Justiça Federal, que poderiam ter ordens para derrubar ordens do Trump, né? Derrubar as coisas do Trump. Embora esse julgamento da Suprema Corte tenha valido para o caso do ius solis, ele é um julgamento genérico, né? E lá nos Estados Unidos é common law, vale o precedente. Então, em princípio, esse negócio de um juiz decretar o fim não pode mais. Isso agora já está em corte de apelação. Isso vai ser julgado em algum momento? Sim, vai ser julgado em algum momento. Pode ser que lá na frente isso seja julgado como errado, essas tarifas, que essas tarifas sejam derrubadas. Pode ser que em algum momento isso seja derrubado, mas eu acho que não vai ser, eu vou explicar para você aqui. Tem aqui todo um estudo sobre a autoridade legal do Trump sobre as tarifas. Eu confesso para vocês que eu sou advogado aqui no Brasil, não sou advogado americano, então eu não estou por dentro exatamente de quais são os argumentos e procedimentos lá. O que eu estou dando aqui são as notícias como passam lá, mas tem argumentos legais para os dois lados, né? O principal argumento do Trump é, olha só, isso já foi feito em vários outros presidentes. Né? E o argumento do pessoal que critica mas os outros presidentes usarem pontos específicos para países específicos que eles consideravam inimigos, né? O Trump usou praticamente todos os países do mundo, tá todo mundo com tarifas hoje, né? E aí, como era de se esperar, essa coisa toda chegou na Suprema Corte americana, né? Agora, no dia 20 de junho, a Suprema Corte ia decidir um negócio que poderia derrubar as tarifas do Trump. Ou seja, esse caso, se o Trump pode usar o IEPA da forma como ele está usando, de forma aberta para vários países, ou se isso tem que ser precedido de algum processo, se tem que ser com países específicos, qual que é o limite do IEPA, não está muito claro, né? E, de novo, toda essa discussão sobre a amplitude do IEPA, até onde o IEPA pode ser usado, isso é uma discussão legal, parece que grande lá nos Estados Unidos, porque, na verdade, o IEPA começou lá na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, e aí depois foi mudando, foi aumentando. A cada guerra que tinha, os Estados Unidos ampliavam o IEPA, ampliava o IEPA, ampliava o IEPA. Então, o IEPA, hoje em dia, ele é realmente, talvez, muito maior do que fosse desejável um presidente ter poder lá nos Estados Unidos, mas a verdade é que ele está em vigor. E, de novo, já foi usado por outros presidentes também, né? Enfim, a Suprema Corte teria essa possibilidade, né? Que, no dia 17 de junho, um grupo de negociantes americanos, então, antes mesmo desse caso brasileiro, né, isso já está na Suprema Corte de lá, né? Pediu à Suprema Corte para tomar ações urgentes e declarar ilegal muitas das tarifas do Trump, né? Isso inclui as tarifas do dia da liberação e não sei o que lá, enfim. E, no final das contas, a questão é essa. E a gente sabe o resultado? Não julgaram ainda. Mas por que eu acho que a Suprema Corte vai julgar a favor do Trump? Eu vou explicar. Porque está aqui a decisão desse coisa. Isso aconteceu um mês já, foi lá em junho, tá?
a Suprema Corte decide não acelerar o processo das tarifas do Trump. O que quer dizer isso? Né? O pessoal tinha pedido para esse processo ter seu fast track, ser julgado rapidamente. Por quê? Porque, evidentemente, essas empresas estão tendo prejuízo. Né? A tarifa está valendo, a empresa está tendo prejuízo. Então, eles queriam que a Suprema Corte decidisse rápido para evitar que o dano se acumulasse nesse meio tempo. E no momento que a Suprema Corte disse que não vou avaliar isso rápido não, isso aqui a gente vai avaliar, mas vamos avaliar no tempo correto da Suprema Corte. Vai ser aí, vai ter todo o processo aqui na Suprema Corte, com muita calma. Eles lá, ao contrário do STF aqui no Brasil, que adora fazer política, que adora fazer lambança, eles lá fazem a coisa de forma mais certa, de forma mais ajustada, né? Então, no momento que eles negaram esse argumento para acelerar o processo, isso dá a indicação de que eles vão votar favoráveis às tarifas do Trump. Não dá para saber, pode ser que eles tenham dito que não vão tomar decisão com pressa, mas depois decidam contra o Trump. Pode ser que isso aconteça, é verdade. Como eu falei, há questionamentos legais, sim, se o Trump teria esse poder para decretar essas tarifas lá nos Estados Unidos. Mas a verdade é que tudo indica que a Suprema Corte vai votar, não vai votar isso. Primeiro, não vai votar rápido. Votar rápido não vão. Então isso não vai ter uma decisão muito rápida e qual vai ser a decisão a gente não sabe, mas provavelmente será uma decisão a favor do Trump com isso daqui, né? É lógico, você pode argumentar também que a Suprema Corte americana hoje tem uma maioria conservadora significativa. A Suprema Corte americana são só 9 juízes, não são 11 como aqui, são 9. E 3 desses juízes foram indicados pelo Trump. Então, é aquele negócio, né? O juiz não deveria julgar a favor da pessoa que o indicou, evidentemente, né? Muito menos lá nos Estados Unidos eles não fazem isso de forma alguma. Mas são pessoas que têm um alinhamento político com o Trump. Então, é possível imaginar que eles tenham uma visão um pouco mais benevolente sobre o que o Trump está fazendo aqui nessa situação. Quando que eles vão julgar este caso, eu não sei, mas eu acho que tem uma chance grande de julgarem contra. Então, duas coisas. O pessoal está falando isso aqui como, pronto, agora resolveu o problema, a empresa lá nos Estados Unidos entrou contra a justiça e a justiça vai derrubar as tarifas do Trump. Não vai ser rápido, pelo menos rápido não vai ser. Já está na Suprema Corte, então provavelmente qualquer juiz agora que pegar esse caso vai dizer que está na Suprema Corte, vai jogar para lá, não vai querer mexer com isso, as cortes de apelação já contornaram decisões que tinham sido favoráveis às empresas, e a Suprema Corte parece inclinada a se alinhar com o Trump. Então, isso não resolve o problema do Brasil. Tá? As tarifas vão entrar em vigor no dia 1º de agosto e vão durar um bom tempo. Né? O pessoal do suco de laranja pode começar a imaginar aí novas formas de vender o seu suco de laranja, porque vai ter tarifa nos Estados Unidos, sim. Agradeçam ao Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.